Boa tarde. 3 pessoas foram presas pela Polícia Civil do Amazonas na Operação Fármacos, realizada na manhã desta quarta-feira para desarticular uma organização criminosa responsável pelo desvio de medicamentos caros usados em hospitais da capital. O prejuízo para o Hospital Universitário Francisca Mendes, unidade pública de saúde, de onde saíam os remédios, pode chegar a R$1 milhão. Vários lotes de medicamentos desviados foram apreendidos pela Polícia Civil do Amazonas. 3 pessoas foram presas suspeitas de desviar os medicamentos caros pagos com dinheiro público. Os presos são um funcionário do hospital público de onde saíam os medicamentos, a proprietária de uma distribuidora e um empregado dela. Os remédios desviados da unidade eram comercializados para outros hospitais de Manaus. Também, segundo as investigações, os medicamentos com validade próxima tinham o prazo alterado. O que torna ainda mais perigoso, né, a reinserção desses medicamentos no mercado. Esse medicamento ele poderia ser disponibilizado para qualquer hospital que negociasse, que comercializasse com a empresa distribuidora, porque para ela não havia distinção. O importante era a comercialização, era reinserir esse medicamento no mercado. Os criminosos estavam sendo investigados há 4 meses a partir de uma denúncia da própria direção da unidade hospitalar. Os medicamentos desviados eram de uso exclusivo em unidades de terapia intensiva, de emergência e de cirurgias, aqui do Hospital Universitário Francisca Mendes. Os prejuízos podem chegar a R$1 milhão. Considerando que a sangria dos medicamentos tem aproximadamente 1 ano de ação, de operação, os suspeitos não tiveram a identidade revelada porque, segundo o delegado, o inquérito é sigiloso. As investigações continuam. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, esteve hoje em Manaus, onde anunciou novas estratégias do governo federal para o setor na região, entre elas a implantação de um programa de alfabetização. Só no Amazonas, a meta é beneficiar cerca de 80 mil crianças entre 4 e 5 anos de idade. Durante reunião com autoridades do estado e do município, o ministro prometeu ainda fortalecer os investimentos e projetos a fim de atender às peculiaridades da região norte. O plano de ações articuladas inclui diversos pactos nacionais pela educação que devem ser executados até 2019. O Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa é uma das principais metas traçadas. De acordo com o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, esse pacto vem para tentar reduzir um número alarmante de analfabetismo no Brasil. Segundo ele, cerca de 22% dos brasileiros com até 8 anos de idade não sabem ler e nem escrever. E esse dado na região norte é ainda pior. Todos os demais estados estão abaixo em leitura, em redação, em escrita e em matemática. Então nós estamos fazendo um projeto específico para a região para reverter esse cenário. Nós vamos dar bolsa de estudo para todos os professores e professoras, uma complementação salarial que fazem alfabetização na sala de aula. No ano passado, o governo do Amazonas havia criado um programa para melhorar os índices da educação no estado. Agora, esse projeto deve ser reforçado. Onde nesse pacto nós interagimos com os municípios, inclusive com recursos e com programas específicos, exatamente na busca dessa equalização. Uma das quais é aquela que o senhor está aí capitaneando, que é a questão de você chegar aos 8 anos na idade correta, mais corretamente alfabetizado. Exatamente isso que o Brasil precisa, uma pauta positiva. Discutir fatores e fatos que unam a sociedade e que unam os brasileiros. A pauta que ele traz, alfabetização na hora certa e educação como um tema macro, é a mais nobre de todas, não tem nada mais nobre do que isso, é a mais nobre de todas. Nenhum país pode almejar a consolidação do seu desenvolvimento econômico e social sem resolver os seus principais entraves na educação. A adaptação da grade curricular das escolas públicas e o acesso à merenda escolar também foram questões debatidas durante a reunião de hoje. Isso é uma das demandas principais que nós temos hoje, que é o atendimento específico de acordo com a necessidade da região. Como salientou o ministro, nós temos escolas que nós levamos 90 dias para chegar com a merenda escolar lá.
Para fortalecer a educação dos povos tradicionais, o ministro da Educação prometeu criar ainda o Plano Nacional da Educação Indígena, que deve beneficiar mais de 20 mil pessoas no Amazonas. No início da tarde, o ministro visitou ainda as instalações do Hospital Universitário Getúlio Vargas da Universidade Federal do Amazonas. Aloysio Mercadante retorna ainda hoje para Brasília. E a presença do ministro da Educação em Manaus acabou adiando a primeira votação do ano na Assembleia Legislativa do Estado, marcada para hoje. Por lá, o principal assunto entre os parlamentares ainda foi as notas falsas de dinheiro jogadas em cima do governador na última segunda-feira. Após os pronunciamentos de parlamentares da oposição que criticaram a postura da Casa em relação ao protesto contra o governador José Melo na última segunda-feira, o deputado Davi Almeida, do PROS, saiu em defesa do líder do Executivo. Se tem falhado, talvez, mas não pela missão, porque tem buscado, sim, a solução para os problemas do nosso Estado. Agora, se quiserem continuar com esse debate com relação a uma farsa, a uma mentira, a um engodo, a uma conversa fiada, o assessor faz, o deputado não sabe. O caso da chuva de notas falsas deve parar na Corregedoria da Casa para apurar a participação de servidores. Para o deputado Bosco Saraiva, do PSDB, as críticas e manifestações negativas recebidas tanto pelo governador quanto pelo prefeito de Manaus são atitudes comuns em ano eleitoral. As candidaturas estão começando a ser postas para o povo. Aqui na Assembleia não é diferente. Há candidatos aqui que, ao invés de cuidarem das coisas afetas à população do Amazonas de uma forma geral, vão se dedicar exclusivamente a cuidar das coisas de Manaus. Faz parte. A sessão desta manhã na Assembleia Legislativa do Estado foi presidida por Davi Almeida. A ausência do presidente da Casa, Josué Neto, adiou a primeira votação do ano que estava prevista para hoje. Entre os itens de votação estão 12 vetos do Executivo que, se não forem votados amanhã, só devem voltar à pauta após o Carnaval. Eu acredito que no dia de amanhã pode ser votado, não tem problema, sem prejuízo nenhum com relação à questão de prazos. Os vetos foram todos eles feitos no prazo que especifica a lei, e com relação à aprovação na Assembleia, eu acredito muito provavelmente que no dia de amanhã nós teremos essa votação em plenário para fazer a análise dos vetos. A deputada Alessandra Campelo, que teve 2 projetos vetados, um deles parcialmente, acredita que pode reverter a decisão no plenário da Casa. Eu espero que os deputados mantenham a coerência que tiveram ao aprovar o projeto, porque chega da Assembleia simplesmente referendar o que o governador manda. Eu acho que se a lei é justa para o povo, cabe a nós aprovar a lei, porque isso vai facilitar e melhorar a vida de muitos estudantes aqui no Amazonas. A partir de hoje, as equipes de fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito e da Polícia Militar vão estar nas ruas para a Operação Carnaval, que segue até a próxima semana, na quarta-feira de cinzas. Além de realizar as blitz da Lei Seca, o Detran vai disponibilizar também o serviço de Disque Pilec para os motoristas que consumirem bebida alcoólica. Preocupados com o aumento no consumo de bebidas alcoólicas nesta semana, o Detran realizou esta manhã o lançamento da Operação Carnaval. De acordo com o diretor-presidente Leonel Feitosa, todos os esforços das equipes envolvidas na ação vão ser concentradas para preservar vidas. Só no ano passado foram 11 vítimas fatais em acidentes de trânsito durante o período. Nunca pense em dirigir sob efeito do álcool. A determinação do governador José Melo é que nós estejamos nas ruas, não só o Detran, mas todos os órgãos de segurança, para juntos proporcionarmos segurança às pessoas que estão brincando, se divertindo. As pessoas têm que entender que nós seremos muito rigorosos na questão da lei seca. O secretário Sérgio Fontes já disponibilizou um DIP, uma delegacia, para que nós possamos encaminhar as pessoas flagradas alcoolizadas, para serem flagranteadas e assim responderem a processo criminal, porque é crime dirigir alcoolizado. As blitz da Lei Seca vão ser realizadas a partir desta noite em toda a capital. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar vai
vai dar apoio às operações nas barreiras de fiscalização dentro da cidade e nas saídas para os municípios da região metropolitana. A Polícia Militar, através do Batalhão de Trânsito, vai apoiar as ações do DETRAN na fiscalização da lei seca durante o carnaval e reforçar as saídas de Manaus, da M010, a M070. Reforçaremos também o apoio da Polícia Rodoviária Federal e fiscalizaremos as demais áreas de Manaus, norte, sul, leste, oeste, fiscalização diuturna. O motorista, flagrado dirigindo alcoolizado, além de pagar multa no valor de R$ 1.915,30, tem o direito de dirigir suspenso por um período de 1 ano. Em caso de reincidência, a carteira de habilitação do motorista é cancelada. Para aquele motorista que não conseguiu evitar a bebida, o DETRAN disponibiliza o Disque Pilec. O serviço é gratuito e vai ser oferecido com o apoio de voluntários do SAMU. O número do Disque Pilec é o 3642-6708. A maioria de nós trabalhamos no SAMU, então a gente está de plantão num dia, no outro a gente está disponível. Fizemos uma escala de 24 horas, onde será intercalado entre 12 e 12, e essas pessoas estarão lá disponíveis para a população. Outra ação do DETRAN para chamar a atenção da população para os riscos da combinação bebida e direção são esses totens que estão sendo montados em vários pontos da cidade. Para aquelas pessoas que vão brincar o carnaval, nós pedimos encarecidamente, em momento algum, pense em dirigir se estiver bebido, porque a sua festa pode terminar numa tragédia. Pelo menos 380 voos sofreram atrasos nesta quarta-feira em vários aeroportos do país durante uma paralisação dos aeronautas. Em Manaus, a adesão ao protesto não estava prevista, mas de acordo com a assessoria da Infraero, 3 voos com destino a São Paulo e Brasília foram atrasados. A paralisação foi suspensa, porém a categoria não descarta um novo protesto após o carnaval. O Sindicato Nacional dos Aeronautas reivindica um reajuste de 11% referente à reposição da inflação no período de 1º de dezembro de 2014 a 1º de dezembro de 2015. Um incêndio atingiu na manhã desta quarta-feira o depósito de uma empresa de reciclagem localizada na zona leste de Manaus. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria começado em uma sala desta empresa de componentes eletrônicos e reciclagem localizada na zona leste da capital. Todo incêndio que é confinado em local que não tem como você ventilar é complicado, você entrar, muita fumaça, mas a gente, graças a Deus, conseguimos confinar o fogo aí. Os bombeiros conseguiram apagar o fogo, mas a atenção continuou voltada para o foco do incêndio, que terá a causa investigada. São alguns equipamentos eletrônicos que pegaram fogo nessa parte aqui. É muitas caixas, né? Esses equipamentos vêm dentro dessas caixas e contribuem uma coisa com outra, as caixas e o material também. Também foi preciso abrir um buraco na parede para a ventilação. Os funcionários também se mobilizaram para salvar os produtos. Ninguém ficou ferido. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para amanhã aqui na capital e também no interior. Em Manaus, a quinta-feira terá muitas nuvens e a previsão é de chuva. As temperaturas variam entre 26 e 29 graus. Em Fonte Boa, o tempo fica encoberto com previsão de pancadas de chuva. Mínima de 25 e máxima de 28 graus. Em Manicoré, o tempo também fica encoberto com possibilidade de chuva fraca. Mínima de 25 e máxima de 29 graus. Mesma previsão para Barcelos, onde também pode chover em pontos isolados. As temperaturas variam entre 26 e 31 graus. A Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais investiga um suposto abuso sexual feito com um vibrador em uma criança de 3 anos de idade. Uma das suspeitas da polícia é de que o crime tenha sido praticado pela própria mãe. Tiago Gonçalves. De acordo com a Polícia Civil, a denúncia de abuso sexual com o uso de um vibrador partiu do próprio hospital onde a criança foi internada, aqui na capital. Segundo a polícia, é uma menina de 3 anos de idade que teria sido violentada pela própria mãe, uma adolescente de 17 anos. O caso, que é investigado, foi registrado na tarde de ontem e é acompanhado pelo Conselho Tutelar.
já foram solicitados exames de corpo de delito e nas partes íntimas da menina. Uma coletiva de imprensa foi marcada pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira, onde serão dados mais detalhes sobre o caso. Tiago Gonçalves para o Band Cidade.